Finalmente! Gente, o que que aconteceu? Como É vocês muita pataquada. estão, Vamos pessoal? Mercúrio lá. retrógrado, Mercúrio retrógrado. Vamos lá. A lua cheia, muita emoção, é Muita muita emoção. intensidade. Aqui no Poéticas Pedagógicas é pedagogia e astrologia. Ah, Aê, até suei aqui, gente. Até perdi o prumo aqui do negócio. A gente já tentou abrir isso aqui, sei lá quantas vezes. Provavelmente quem tá aqui já viu também, que a gente abriu o cama 5 vezes brincando aqui. Mas estamos firmes e esperamos fortes nessa conexão aqui da internet. vamos lá. Mari, você está ouvindo bem a gente? Tá, o áudio tá ok? Estão ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Que a Dani Então falou Sim, todo que tá, mundo ouvindo. é. tá meio Hã? baixinho, mas tá rolando. Tá rolando Tá, mesmo? vocês estão me ouvindo ou tá ruim? De Não, vocês. você tá ótima. Tá Ah, ótimo. então O tá seu bom. som, Dani. Tá de fone, Mar? Não. Peraí. Mas pra mim tá bom o som da Tá Mariana. bom? Tá? Gente, obrigada pela compreensão de vocês. Tempos remotos, né? Deixa eu ver quem que falou aqui. Sam Eu Heavy. tenho até medo de pôr o fone e acontecer alguma coisa aqui. Peraí. Deixa Eu, assim, mas eu acho deixa no essa duração máximo, aí. se você colocar o fone, você tem que começar cantando, entendeu? Já chega. Ah, isso aí é. Tá melhor pra ouvir agora? Ou tá pior? Tá Não, igual tá, pra mim. Tá melhor? pra mim tá. Tá? Então bom. Então vamos começar. Vamos Tá começar, todo vamos, mundo aí que tá vendo a gente, vamos chegar. Olha a escutando Nilce, a olha, gente olha, bem. olha quem tá ali. Olha quem tá ali, a Nilce. Cadê os A amigos que vêm Nilce. lotar essa live? Ai, beijo. Uma saudade do pessoal lá. A Desirê tá lá, tá, gente? A Desirê que tá me ensinando a fazer as lives aí na vida, tá ali, ó. Beijo pra Desirê. Então, gente, vamos começar assim oficialmente, então, né? Vou desejar aí boas-vindas para todo mundo, né? Para todas, maioria sempre mulheres, para todos e todas aí, nessa primeira live. Olha lá, ó, a Desirê, porque... tá dando para ouvir bem, ela tá falando, né? Então, desejar essas boas-vindas aí para todo mundo nessa primeira live aqui do Poéticas, né? De estreia. A gente tem que lembrar que é uma estreia mesmo, então coisas poderiam acontecer e aconteceram, né? Eu vou me apresentar um pouquinho para vocês, para quem não me conhece, né? Meu nome é Mariana Bratti, eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, né? Tenho uma licenciatura em artes, né? Eu sou a arteira da turma, em todos os sentidos, né? Sou artista educadora, né? E uma das idealizadoras aqui do projeto, que faz a curadoria também da página aí do Poéticas Pedagógicas, né? Junto com as meninas, essas meninas maravilhosas aí, que a gente tem uma história, depois a gente vai contar mais ou menos como que isso começou, né? E é isso, né? Estamos aqui para receber vocês e para fazer uma abertura mesmo do Poéticas Pedagógicas nessa Semana do Brincar, aí, Mundial do Brincar, aproveitando, né, essa dimensão aí do brincar. E aí eu vou pedir para as meninas se apresentarem também, e aí depois que vocês se apresentarem, eu retomo aqui o diálogo aqui para a gente ir conduzindo, tá bom? Quem vai aí se Legal. apresentar? Ordem alfabética, né, Dani? Claro. Primeiro, Certo. o D. Esperta. Então eu achei que fosse a primeira. Fui Mas tudo rápida. bem. Não te dei chance. Eu sou a Daniele Pena, eu sou pedagoga também, formada pela USP. Aquelas. Né? É a única coisa que eu tenho para falar no meu currículo, mentira. Nada. Sou professora, sei lá, há muitos anos já, sei lá, desde 2008. Sou especialista em humanidades também, que sociologia, filosofia. Trabalho como professora de educação infantil na Prefeitura de São Paulo desde 2005. E é daí que nasceu o Poéticas, dessa experiência.
Eu esqueci de falar que eu trabalho com a Dani, né? Eu trabalho desde 2009 também na Prefeitura Municipal. Então, somos professoras de escola pública nesse momento. Na verdade, sempre fomos, né? Tive algumas experiências na particular antes, mas desde 2009 a gente vem aí nessa militância aí de escola pública, né? E eu trabalho direto com a Dani. E a Lu vai se apresentar e depois eu conto a história aí de como a gente se juntou. Fala aí, Lu. Você tem mais alguma coisa para falar, Dani? Não, meu Não? currículo é curto. Eu entrei porque eu achei que ela tinha As coisas aí, mas... Então, bem, se você quiser, a gente vai falando junto aí, não precisa ter cerimônia, não. Bem, eu sou Luciana Evangelista, sou professora da rede municipal de Campinas, também no estado de São Paulo. Não sou tão antiga de rede pública, porque eu ingressei nessa rede em 2018, mas tive a minha experiência toda até 2018 foi no ensino privado, em especial educação infantil, que é um lugar que me alimenta de perguntas, de dúvidas, de vida, de tudo que a gente aborda no Poéticas, né? E, além disso, eu tive a oportunidade de estudar com essas duas maravilhosas, em tempos diferentes. É uma grande coincidência, né? Que é uma grande coincidência. No final foi uma grande coincidência, né? E sabe o que eu acho engraçado? Que eu acho que foi no mesmo ano que a gente se conectou mais, porque a Dani entrou na prefeitura em 2015, não foi, Dani? Isso. 2015. A gente começou a trabalhar mais junto em 2016 e tal. A Lu, eu conheci no curso de especialização na USP, lá de Arte e Educação, também nesse período, 2015, 2016, não foi, Lu? Foi nesse período. Então, eu conheci a Dani na escola, em Pirituba, né? E conheci a Lu lá na USP, na Arte e Educação. E conversando com a Dani depois, eu não sabia que as duas se conheciam. Né, que elas tinham estudado juntas e a gente tinha uma super conexão, assim, estando separadas, né, assim, em lugares diferentes e se vendo e não se vendo, se vendo e não se vendo, e com a pandemia um pouco mais distante. E aí a gente se juntou aí para fazer o Poéticas, porque a gente tinha uma concepção muito parecida, mas essa história é muito legal, porque eu falava para Dani que eu conheci uma pessoa super bacana, que pensa que nem a gente. Eu falava da Lu, porque eu e a Dani, a gente está trabalhando na mesma escola atualmente. E aí, é a Lu Evangelista, eu conheço, né? Tipo assim, né? Então foi muito legal. Termina aí, Lu. Aquela doida da graduação, né? Aquela doida do bachelar. Foi bem assim. Foi por causa do bachelar. Que conectou, né? E a vida é muito curiosa, que no final eu até, assim, li um pouco de Bachelard, mas não me aprofundei muito e estou aprendendo muito com vocês, assim, né? E aí eu fiz a graduação, pedagogia, junto com a Dani, também na Faculdade de Educação, e depois eu fiz a especialização em arte e educação com a Mari, na ECA, mas eu não sou artista, eu sou uma curiosa. Na verdade... Ela não é artista, gente. Ela só dança. Ela só dança. Não. A Mônica está nessa live. Ela pode provar que não tem nada de arte, nem só bagunça e zoação. Mônica, um beijo. A minha orientadora de mestrado está aqui. E também, mais um detalhe, aí eu concluí no ano passado, um pouquinho antes da pandemia, aí uns 20 dias antes de começar o isolamento social, eu concluí o mestrado sobre a orientação da professora Mônica Caldas Ehrenberg, que nos honra muito a presença aqui acompanhando a nossa roda de conversa. E é isso. E vamos seguir, vamos botar para rodar. Vocês querem contar um pouquinho da Poéticas? Qual é a concepção? Sim. Vamos lá? Resumidamente, a gente vai fazer um resumo aqui, porque falar do Poéticas é bastante complexo para a gente, porque a gente está num processo de construção o tempo inteiro, né? É um processo. E o próprio nome, né? O próprio nome, Poéticas Pedagógicas, que diz respeito aí à pedagogia
e a poética, né? A gente destrinchando essas palavras aí, pedagogia, né? As ciências aí do desenvolvimento, as ciências da educação, juntando com a poética, né? Que é uma área aí da estética, uma área que traz a filosofia para junto da educação, né? A gente tem palavras dentro da poética como a ética, né? Que é uma coisa que a gente quer fazer uma live só para falar sobre, né, o Poéticas, e aqui a gente vem, e o que a gente está pesquisando, e trazer esses conceitos das ciências e da filosofia para a educação, né, para a gente estar refletindo. Então, resumidamente, né, a gente se juntou porque a gente tinha uma concepção muito parecida aí de trabalho, de pensamento, de infância, né, e foi acontecendo mesmo à distância, né? Porque o Poéticas ele já estava na mente da gente, assim, de formas diferentes, mesmo a gente estando à distância, e quando a coisa começou a ficar um pouco mais concreta, mais entendível para a gente resolveu fazer, né, esse projeto, que é um projeto que basicamente a gente quer estar aí, se a gente não for muito pretensiosa, né, falar assim, a gente está querendo promover formação para educadores, formação para famílias, formação para a gente mesma, formação humana, né, no geral, uma educação para sensibilidade mesmo, e que a gente coloque dentro da educação essas questões que a gente sente muito falta fora de outros projetos, né, em outros lugares aí da educação, que é a base ética e política mesmo, né? Da gente refletir a educação sobre uma base sociológica, sobre uma base filosófica, sobre uma base política, porque a gente precisa disso, né? A gente sempre precisou, e hoje mais do que nunca a gente está precisando disso, né? E então o Poéticas ele vem aí para fazer uma sensibilização dessas questões estéticas que a gente acha, que a gente pensa. E a gente está fazendo uma pesquisa, né, mais decolonial mesmo, no sentido da gente começar a enxergar, né, começar a legitimar, na verdade, porque as diferentes estéticas elas existem, né, mas elas não são legitimadas, né? A gente tem uma hegemonia aí colonialista na educação, né, em todas as áreas, na filosofia, né? Eu acho que uma das áreas mais colonizadas também é a filosofia, né? Então, assim, para a gente conseguir quebrar isso, a gente tem que começar a pensar numa estética da diversidade, né? Numa estética, em estéticas, assim como a gente também tem que pensar em infâncias e não em infância, né? Em contextos assim muito plurais. E a gente tem alguns parceiros aí que a gente vem estudando, pesquisando junto e trabalhando. Então, Poéticas, quando as pessoas leem, né? Poéticas pedagógicas, as pessoas pensam num primeiro momento que a gente vai falar só da dimensão da literatura, né, do discurso literário da poética, né? E a nossa intenção, ela não é essa. A nossa intenção é também essa, né? A gente trazer essa dimensão poética literária, porque o discurso ele não está só, ele não tá só na coisa da literatura, ele está no gesto, né? Ele está Ele está no discurso que te leva a um gesto, que te leva a fazer uma escolha, né, no mundo. Então, assim, a gente está falando de uma poética bem ética, bem política, que a gente ainda vai destrinchar e dar uma live inteira, 2, 3, né? Então, resumidamente, o Poéticas está aí engatinhando e a gente quer trazer esses temas aí para a gente debater, refletir na educação. Quer falar alguma coisa, Lu? Esse lugar da poéticas pedagógicas é justamente pensar a pedagogia fora da academia, a pedagogia viva, a pedagogia que acontece no chão da escola, essa pedagogia que nos alimenta e que deveria também alimentar a academia para além das abstrações e das generalizações. Então, quando a gente pensa numa poética, a gente pensa nessas éticas plurais, essas éticas que nos atravessam na escola e para além da escola, e enquanto né, de política, de lugar de multiplicidade, da polis, do debate, é trazer... Corpo político, né? Esse corpo político é construir
numa prática pedagógica, não só prático, mas um pensar pedagógico, um olhar pedagógico que aproxime, que crie essa relação discursiva das diferentes éticas tão necessárias para se pensar pedagogias plurais e que são exigidas da gente que está na escola pública o tempo todo. Né? Se tem uma coisa que a escola pública não é uniforme. Então, assim, a oportunidade de acessar e de conhecer e de conviver com a diversidade é o lugar poético da pedagogia que a gente quer trabalhar e quer discutir e quer pensar a escola. Sim, na verdade, uma questão que me incomodava bastante nas pedagogias que a gente vê por aí, e até quando vão tratar dessa poética, é deixar de lado essa questão realmente social, né, que atravessa a gente dentro da escola o tempo inteiro. Então, assim, a escola pública, ela joga na nossa cara a diversidade, você queira ou você não queira, né? A gente não tem como como é que eu posso dizer? A gente não tem como não se afetar na escola pública, porque, né, a gente e o Poéticas, ele surge basicamente das nossas relações com essa prática direta, né, Dani? A Dani também falar um pouquinho dessa coisa da praxis, né? Então, assim, o intuito da gente realmente é de promover essa sensibilização para a diversidade, né, pedagógica, estética, poética, lúdica, né, e principalmente pensar nessas relações sociais e políticas que atravessam os corpos, atravessam as vidas desses professores e principalmente das culturas das infâncias, né? Então, vocês podem ver que tudo a gente fala no plural, né? Pluralidade, plural, porque são culturas das infâncias, né? Então, são crianças diferentes, são pessoas diferentes, e dessa forma a gente acredita que a gente caminha talvez para uma equidade, para uma coisa mais democrática. Enquanto a gente não olhar para isso, né, fica uma coisa só no discurso, e a gente está um pouco cansada de ver essa coisa discursiva também não ser relacionada à prática. Né? A gente estuda, a gente tem teóricos falando disso, mas também existe uma hegemonia aí, né, epistêmica e epistemológica mesmo. Então, assim, a gente também quer começar a trazer outros olhares para a pedagogia, né? No que diz respeito às africanidades, América Latina. Nós somos brasileiros, né? O que o Brasil está precisando, o que a gente está precisando, né? Como pedagogia, como ética. Né, a gente tem modelos maravilhosos fora, né, de fora, a gente estuda modelos maravilhosos de fora, mas sem olhar para a gente, porque a gente precisa, né? E a gente tem uma cultura miscigenada riquíssima, que também por ser advinda aí de uma questão colonial, né, de uma escravidão, de violência, de opressão, a gente percebe que tem muito preconceito aliado, né? Então tem muitas pedagogias que não falam sobre isso, né? Que não lidam com a diversidade, ou porque não precisam, estão numa bolha, e essa bolha que a gente quer dar uma furada, né? Mas assim, elas acabam sustentando um pouco essa base de desigualdade, né? E a gente se incomoda bastante com isso. Então, o Poéticas vem para a gente tocar aí na poética nos extremos, sabe? Da margem à profundeza da coisa, né? Então, a gente vai falar da poética bonitinha, né? Mas a questão aqui, a gente não vai romantizar a poética, né? A gente vê poética em todos os contextos, né? A gente vê essa questão, principalmente as crianças mostram isso pra gente o tempo inteiro, né? Então, não sei, acho que do Poéticas eu acho que é isso, assim, a gente vai falando. Eu acho que a grande intenção inicial do Poéticas, a gente tem várias intenções, mas a grande intenção inicial foi realmente mostrar essa praxis de escola pública que a gente faz. E o que é a praxis, né? Você reunir a prática e a teoria.
e botar para correr na vida e botar para uso, né? Porque uma coisa não existe sem a outra. A prática esvaziada do sentido não existe, né? A gente está aqui já... A prática esvaziada de sentido escraviza, a gente coloca num lugar de escravidão da reprodução de modelos pedagógicos que a gente encontra tanto na rede pública quanto na rede privada, assim, de 120 anos, sabe? São práticas pedagógicas, né? A gente sabe que a pedagogia, a escola, tem uma dimensão ritualística, uma dimensão que remonta a um cerimonial, né? Que tem as questões da rotina, dos processos marcados também por um tempo produtivo, mas que não deixa de ser ritualística. E essa ritualística, ela ainda é repetida e recriada diariamente, né, reatualizada diariamente, e são práticas da virada do século passado. Então, quando a Dani diz botar para correr na vida, é realmente olhar e dialogar com o que os novos tempos estão pedindo. E quando eu digo novos tempos, são os nossos tempos. Né? Qual é o sentido de certas relações dentro da escola, relações até mesmo hierárquicas entre aluno e professor, criança e educador, que estão muito circunscritos num período histórico que a gente já superou. Né? Assim, tem relações mulher, masculino e feminino dentro da escola, que a gente precisa botar para correr, a gente precisa colocar em xeque, problematizar, trazer para as questões da nossa profissionalidade também, os salários pagos para os professores e professoras de educação infantil, que nós somos, é o nosso lugar de fala, o nosso lugar de vida, não só de fala, mas de vida, que são sempre desvalorizados em relação aos professores especialistas, mas o quanto somos especialistas para poder lidar com as especificidades da infância e não somos reconhecidos, porque é um lugar ainda feminino, um lugar ainda olhado pelo assistencial. As nossas escolas hoje são tomadas de assalto pelo poder público, né, como meios facilitadores para entrega enfim, de toda sorte de coisas, né? Assim, a escola é um meio de caminho, como eu gosto de brincar, a escola é uma encruzilhada por onde todo mundo passa. É o braço governamental que realmente chega nas comunidades. Ótimo, isso é fundamental. Mas e o pedagogo? E o pedagógico nessa relação? Essencial? Direito? Exato. Né? É as perguntas que nos cabem aí, mas a gente precisa falar dos brincares também, né, gente? Então, e aí a gente vai pensar aí numa live mais para frente, né, várias, né, para a gente ir discutindo outros temas que vão surgindo e falar mais do Poéticas, mas essa de hoje a gente, na verdade, adentrou aí a Semana Mundial do Brincar, né? E a gente pensou num tema, dia 28, foi ontem, né? Ontem foi dia 28, sexta-feira foi Dia Mundial do Brincar, né? Dia Internacional do Brincar. E a gente pensou assim, o que seria a nossa contribuição nesse momento, né? Com relação ao brincar das crianças, né? E como tema, né? A gente construiu um tema que a gente fala das poéticas, né? A poética do brincar, né? Narrativas e práticas. Então, a gente adentra aí no mundo das narrativas brincantes, né? A gente quer falar um pouquinho sobre as narrativas brincantes das crianças, como as crianças brincavam, né? A gente tem a página do nosso do Insta. Durante a semana toda a gente colocou algumas imagens, algumas fotos, porque o tema sugerido pela Aliança pela Infância era o Casinhas, né, da infância, que traz para a gente essa reflexão do pensar de como as crianças brincam de casinhas e também essa relação das crianças, do quanto a casa é importante para a gente, né, só que a gente pensa assim, né, a gente sempre vai pelo lado social, porque
Educação para a gente é processo social e é processo coletivo. Não tem como você olhar, né, para a educação de outra forma. E aí, enxergar essas brincadeiras das crianças, esse brincar livre, esse brincar de casinha e essas necessidades todas, de uma forma também no plural, né? Como que essas crianças estão brincando hoje com a pandemia, por exemplo, né? Como que está acontecendo isso? E outra coisa, a gente conversou um pouco ontem, e a gente estava falando um pouco de desigualdade, das desigualdades sociais, né, da desigualdade brasileira e das dificuldades que a gente atravessa por conta disso. E essa desigualdade, quando a gente fala dela, né, ela não é uma desigualdade que está só, a gente pensa ali na questão econômica, social das pessoas, ela está dentro das instituições também, né, que foi o que a Lu falou. Então, por exemplo, a gente tem escolas particulares, né, que tem uma desigualdade ali dentro também. Como é que eu posso dizer, Lu? A gente tem escolas particulares boas, a gente tem escolas particulares mais ou menos, a gente tem escolas públicas boas, a gente tem escolas públicas mais ou menos. Então, essa desigualdade, ela está dentro das instituições como um todo, não só na educação, né, mas como um todo. E aí, ontem, surgiu um questionamento nosso assim, né, a gente tem várias realidades acontecendo e a gente vê as pessoas não falando dessas diversas realidades. Parece que a pedagogia, né, ela não pode ser crítica, né, parece que, e a gente tem essa necessidade de ser crítica, de ser reflexiva e de olhar para isso, né, essa neutralidade a gente não pode ter mais, né, na verdade, para mim não existe neutralidade, né, mas essa coisa da gente ser só desenvolvimentista, né, só falar do desenvolvimento, né, e não falar do envolvimento. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido muito lendo o Krenak, né, que traz essa visão mais decolonial, né, que tal a gente, ele fala muito, que tal a gente parar de focar numa coisa desenvolvimentista, do desenvolvimento infantil, das infâncias também, no geral, que é uma questão muito capitalista, e começar a pensar em como a gente está se envolvendo com esse mundo ao nosso redor, né. Então, a gente quer trazer não mais do mesmo, né? A gente tem muita gente falando de desenvolvimento. O brincar é importante para desenvolver isso, isso e aquilo, né? Mas pensar brincar com finalidade, né? Por finalidades, por utilidades. Eles falam que é o brincar com intencionalidade, né? Isso, tipo, se você não pode deixar a criança brincando pelo próprio brincar. Não, você tem que brincar, mas ensinando, mas visando esse desenvolvimento, porque senão não está justificado brincar. Né? E outro ponto interessante, Mari, antes de você continuar, desculpe te interromper, outro ponto muito interessante também, para além da finalidade, é um discurso bastante recorrente, que ganha bulto na mídia, né, de que é preciso ensinar as crianças a brincar. Então eu vou fazer um filme, eu vou fazer um negócio, porque para resgatar esse brincar. As brincadeiras tradicionais. Sabe, e é um discurso que vende muito bem, gente. Por quê? Porque ele está amparado sobre outras coisas, mas num mito, um mito que desafia um pouco a mentalidade. Na verdade, desafia, mas complementa, sabe? Essa mentalidade moderna, no sentido de que o que estava para trás tem um valor muito grande e que a gente precisou abandonar esse valor para avançar em direção ao progresso. Então a gente fica numa lacuna, num hiato de tempo do que o que a gente vive hoje não vale a pena. Porque o que era bom mesmo, o raiz, está lá atrás. E hoje não está bom, porque a gente abandonou aquilo. Então a gente tem que correr para o progresso, a gente tem que correr para o futuro. Então a gente fica, isso é a ideia do Krenak, que eu acho muito interessante, a ideia do envolvimento, porque a gente
valoriza o passado, né, a nossa ancestralidade, o que foi, a gente aprecia aquilo, mas a gente se envolve com o presente. E quando a gente se envolve com o presente, quando a gente tem olhos para ver, como diria a professora Marilena Chauí, quando a gente tem olhos para ver, o futuro está aqui do lado, a gente não precisa correr para lá, não precisa ter a finalidade de desenvolver porque a gente está caminhando para lá. Então, valorizar o passado e viver o presente, porque o futuro está aqui. A gente, daqui um segundo, já é o futuro da agora, entendeu? Então, essa venda, né, amparada aí por discursos muito interessantes de que, e especialmente, a criança da periferia, ela precisa. O tempo todo, a criança da periferia, ela precisa, como se ela fosse um grande vazio de tudo. A gente precisa ensinar a criança da periferia a brincar, a gente precisa ensinar a criança da periferia isso, a gente precisa... E aí, quando a gente abre a porta e fala, vamos pro parque, o que a gente vê, aquelas crianças fazendo não é justamente o brincar, só que não. Aquele brincar não é bom. O brincar é aquele que o grande documentário mostrou. Brincar é a brincadeira de peão tradicional, é a brincadeira de fazer boneca de palha. Não que isso não seja bom, e que a gente não deva ensinar isso para as crianças, mas não no sentido de qualificar que uma brincadeira é melhor que a outra, né, Lu? Exatamente. E aí, o que acontece é uma outra coisa muito interessante que está no seio das poéticas, que é a base do narrar, né? Para a gente entrar no tema aí do narrar, na questão do narrar, que são os coletivos. Quando a gente desprestigia as produções daquela comunidade, a gente está desprestigiando as ações, e eu posso dizer com certeza as ações políticas daquele coletivo sobre o espaço. Porque quando as crianças se articulam ali no momento certo da hora de parar a correria, porque vai passar perto de uma pessoa que não gosta que corre, elas estão se adaptando, elas estão resistindo, elas estão criando uma política lúdica de ação naquele espaço. E isso só acontece pela força política do coletivo, pela força da potência de criar brincadeiras que são narráveis, que se complementam, são experiências individuais, particulares, que são colocadas em jogo na hora da brincadeira. São corpos que vivenciaram coisas diferentes e ao mesmo tempo similares, que em jogo produzem uma poética, uma política, uma ética dialógica. E tudo isso para a gente começar a falar do narrar, né? Mas, Dani, eu te cortei, que feio, né? Não, live em 3 da isso. Eu só fui complementando lá o que você estava falando. E aí, quando a gente fica refém, não estou dizendo que não tem valor o que grandes personas da mídia têm produzido. Não é nada disso. Tem o seu valor. E ele serve para nos fornecer repertório, conhecimento de mundo, conhecimento de práticas brincantes de lugares que seriam inatingíveis para a gente em contextos normais, né? Mas a gente também tem que fugir desse discurso de que o que está fora é muito bom e o que está aqui dentro precisa ser sempre melhorado. É como se a nossa comunidade, aquela que nós convivemos, né, assim, nossa comunidade escolar, ela sempre estivesse devendo. E aí eu preciso desenvolver, eu preciso correr atrás desse futuro que nunca chega. E eu não consigo me envolver, eu não consigo escutar o que a minha comunidade tem a dizer, o que ela precisa, o que ela entende que ela precisa. Eu brinco, quer ser alfabetizado. Toda educação infantil quer ser alfabetizada antes do tempo. Por quê? Não adianta só, a gente estava falando isso ontem, né? Não adianta só chicotear as mães, chicotear a comunidade que quer alfabetização, mas se a gente não tiver
um espaço de escuta do porquê para eles é tão importante essa alfabetização precoce, né? Qual é o entendimento deles? Vamos sentar para dialogar e... Pode falar, Dani. Não, pode falar. Não, sou eu. Até porque, gente, eu acho que isso que essas pedagogias fazem, na verdade, é uma forma de colonizar também, né? Então, e isso tem muito a ver, essa lógica do colonizador aí, tem muito a ver com essa fragmentação, com essa coisa, tudo vira produto, né? Então, até a cultura, que eu sou uma grande defensora da cultura popular, da cultura tradicional, depois eu vou falar um pouquinho, né? Mas até a cultura popular, até a cultura das infâncias, essa cultura criada pelo povo, né? Ela vira produto. E é aí que a gente, né? É como se houvesse não chega a ser uma apropriação, mas né? Para a gente entender, mas de fato assim, é como se a cultura daquele lugar, daquela comunidade que tem tradição, tem conhecimento, não fosse levada em consideração, como se ela estivesse muito distante, né, da gente. Tá ali, é só a gente fazer isso que a Lu está falando, né, escutar, dar voz para essas pessoas, dar voz para essas crianças e não tentar colonizar elas, né. A gente como professor, a gente é um grande colonizador também. Né? Então, assim, por isso que eu defendo muito a gente olhar para a nossa história mesmo, né? Para mim, essas tradições, esses brinquedos de tradição, essas brincadeiras cantadas, todas, elas mostram para a gente a nossa história, né? Porque a gente desconhece a nossa história também, né? A gente tem os dois lados da coisa aí. Eu sou uma pessoa que eu acho que a gente tem que olhar um pouco para o passado para entender o que está acontecendo agora, para a gente ter consciência do que está acontecendo agora, né? Mas não dizendo que o passado era melhor, porque não era, gente. No passado, as nossas avós não podiam fazer nada, não podiam votar, sofriam, né? No passado teve escravidão, não é nesse sentido, mas é no sentido de resistência e de entender a nossa história, e de entender a história da nossa comunidade, de entender a nossa própria história, de entender o nosso Brasil, né, que está precisando de determinados encaminhamentos e a gente não está olhando porque não conhece essa história, né? A gente ser o que é, né? Assim, isso. Olhar para quem você é e parar de ter medo de ser o que é e ficar sempre nessa busca de porque o que se faz na Itália entendeu? Assim, não. O que a gente faz aqui é muito potente, gente. A gente resiste a governos como esse que está aí. E a gente continua, apesar de tudo, respirando, né? E aí a minha defesa das culturas tradicionais do povo é que elas estão aí resistindo, de fato, assim como a cultura das crianças, né, desse brincar das crianças, politicamente, com essa colonização, né? A gente vê que as culturas são miscigenadas, a gente pega as brincadeiras infantis e a gente vê ali aspectos eurocêntricos, né, ibéricos, a gente vê processos africanos, né, da escravidão, a gente vê povos originários nas brincadeiras, e a gente não consegue nem identificar de onde vem isso, né? O que é isso? A gente não consegue, né? E essas transmissões, quando a gente está transmitindo de geração para geração esse conhecimento, a gente já está tendo uma visão mais decolonial, porque a gente não está com a hegemonia do poder de ensinar, né? Essa coisa do brincar ensina muito para a gente nesse aspecto. Né? E as culturas, por exemplo, os brincantes adultos também, né? Hoje em dia, nós colonizados aqui, né, dificilmente a gente brinca como adulto, né? Dificilmente a gente brinca como adulto. É como se quando a gente ficasse adulto, a gente ficasse totalmente refém, né, dessa questão do trabalho e acabou a brincadeira, né? É ridículo brincar, é infantil, se infantilizar. Né, que é uma outra questão. Tá levando o infantil, a criança, a um nível menor até, né? Isso, como se fosse sempre, algo né? ruim, de algo não pronto. Então, e aí tá para ser, que não é ainda. Por isso, pegando a sua fala, Dani, e a da Lu,
eu adentrei para a gente pensar exatamente nisso. Por que que a gente não olha para o Brasil, né? Que preconceitos, mitos e crenças a gente tem que a gente não valoriza a gente mesmo? Que a gente não enxerga a nossa cultura, que a gente não valoriza a nossa cultura, que a gente não se apropria da nossa própria cultura, né? Isso seja no passado, no presente e para o futuro, né? Eu acho que tem muito a ver, eu tenho as minhas hipóteses aqui, poéticas aqui, tem muito a ver com a origem de tudo isso, né? Com a origem, com essa miscigenação. Então, assim, por que que a gente tem tanto preconceito? E aí é que o Poéticas entra com muita força nessas reflexões, quando a gente vai pensar em estética, né? Porque a estética, de uma certa forma, a gente vai estar falando aí do que é belo, a gente vai estar falando aí de padrão, a gente vai estar falando, né? A gente quer furar essa bolha aí e dizer que existem muitas formas de se viver, existem muitas formas de ser, existem muitas formas de brincar, né? E que a gente não tem que colonizar ninguém, a gente tem que aprender uns com os outros e coletivamente e olhar para o social mais do que nunca para entender isso, né? Então, o que a gente está criticando aqui é todas essas questões tradicionais e da cultura popular, tudo vira produto. Num determinado momento acaba virando produto, né? E não criação, e não processo de criação imaginária das crianças e desse povo, né? Que aí outra coisa que a gente defende também, a questão da arte e educação. Quando a gente vai para a arte, né? Que a gente também tem a estética aí, e a poética envolvida, né? A gente vai para a arte e educação, a gente acredita que a arte e a imagem, né? A imagem é muito potente, né? A imaginação ela é muito potente. Então, que imaginário que está sendo criado aí na nossa cabeça, ou que foi criado, né? na nossa mente, que imaginário que a gente tem, que a gente valoriza, ou que a gente quer chegar, né? A Luciana estava falando dessa coisa de viver para o futuro, né? Que futuro é esse? Que imaginário que está aí? Né? E eu me preocupo muito com essa formação do imaginário das nossas crianças, né? Do que é belo, do que é bom, do que é mal, porque a estética ela está muito ligada ali com ela está totalmente cultural, ali, né? Totalmente com a cultural, ética, influenciada. Com a ética, porque elas estão decidindo o que é bom, o que é mal, o que é belo, o que é feio. O que né? a cultura aí tá dizendo, a cultura de massa está dizendo aí para essas crianças, para essas famílias. E aí a gente tem essa questão, Dani, ainda, né? Que uma coisa é melhor que a outra, uma coisa é mais culta, mais erudita que a outra. E aí a gente essa hierarquização das estéticas. Isso, hierarquização do que é belo aí. Exatamente. E aí a gente pega tudo isso e olha pra gente e fala, o Brasil não tem autoestima, a gente não tem autoestima, nossas crianças não têm autoestima. Né? O que a gente mais vê desse movimento negro, por exemplo, é a busca por essa autoestima das crianças, por exemplo, né? De rever essa história que aconteceu. Então, essas brincadeiras de tradição, elas nos remetem para esse passado, né? E elas fazem a gente olhar para o presente e ressignificar mesmo. Ele fala assim, olha, a gente precisa caminhar por outro caminho, né? Isso aqui já foi, ou isso aqui ainda está presente, e assim vai, né? Não sei se vocês querem acrescentar alguma coisa. Eu queria levantar uma bola. Se a Dani não quiser falar nada, eu queria levantar uma bola aqui. Pode falar. Pode levantar? Pode. Então, assim, quando a gente fala, né, do brincar, né, pensar narrativas brincantes é pensar numa ação discursiva, né, das crianças, é pensar numa poética, né, numa ética discursiva que as crianças em coletivo se articulam e produzem. Mas e as crianças que brincam sozinhas? As crianças que brincam sozinhas têm referências de outras crianças, né? E aí, pensando nas crianças que brincam sozinhas agora, e nessa produção política, poética e ética do narrar, do brincar contando o que te afeta na vida,
né, enquanto estrutura social, elemento da estrutura social, que são as infâncias, enquanto dimensão antropológica, porque o brincar ele é todo estruturado a partir de sentidos e significados compartilhados pela cultura e que vão se atualizando nas brincadeiras e jogos das crianças, porque vão se adicionando novos sentidos e novas relações, porque, de novo, é poético, né? É o encontro. Pensando nessa dimensão, como que a gente pode refletir, como a gente pode olhar para o brincar na escola pública, da criança periférica, num contexto de pandemia, em que esse brincar, ele é todo delimitado, ele é todo esfacelado, condicionado por práticas sanitárias que dizem, sobretudo, que o contato político das crianças, a troca, o estar junto deve ser evitado. Como pensar o brincar na escola, considerando essa dimensão lúdica complexa, se eu tenho protocolos sanitários que dizem não podemos nos associar, não podemos trocar. Joguei a bola para vocês, formulei e joguei. E aí a gente tem também, Lu, aquela questão que a gente estava conversando ontem, né? Dessas desigualdades e dessas diferenças também do que está acontecendo agora. Então, por exemplo, a gente tem crianças de escola pública fora da escola, em sua grande maioria, né? A gente tem crianças indo para a escola, que alguns professores estão trabalhando, e uma parte está de greve. A gente tem, né, essa questão da greve aí. Então, só contextualizar, que a greve que você menciona é a greve dos professores da rede municipal da cidade de São Paulo, tá? Só para precisar de onde a gente está falando. Isso. E aí a gente tem outros lugares que não são São Paulo, também eu não sei como é que tá, mas que também, né, a gente tem essas realidades. A gente sabe que escolas... não é muito noticiado a greve, tanto daqui quanto de outros lugares também. A gente tem escolas particulares que também ficaram paradas muito tempo, e escolas que estão presencialmente indo, pondo em risco também as crianças, né, as crianças e as professoras, porque essas professoras também de escolas particulares acabam não tendo muita opção no sentido de resistir e fazer uma greve, né? Porque isso também é uma resistência aí política e um posicionamento por conta de salário, né? E etc e tal. E também a gente busca essa maior politização mesmo, né? Dos professores com o tempo. Então a gente tem diversas realidades acontecendo agora nesse momento, né? Então a gente tem criança brincando em casa, a gente tem criança brincando na escola, a gente tem criança tendo aula online, né? E aí também é uma outra problemática, a aula online. Ninguém aqui é contra a tecnologia, né? A gente sabe de todos os benefícios, os prós e os contras da tecnologia, né? Eu uso bastante tecnologia, mas a gente tem que pensar, né, como que essas narrativas brincantes estão se consolidando nesses diferentes espaços, né? Por exemplo, na aula online, como que a gente faz, porque eu costumo falar que a gente não pode fazer uma extensão dessa aula online da folha 4, né? A criança não vai ficar sentada, a gente tem que ressignificar esses espaços, ressignificar esses momentos, né? E, na verdade, o corpo brincante, ele não vai ficar ali, ele não tem que ficar ali sentado, né? Tanto na educação infantil, quanto na primeira infância, quanto na segunda infância. E eu sou uma defensora que movimento para os adultos também, né? Porque isso também faz parte dessa colonização de saberes e mentes, das formas. Né? Do corpo. Do corpo mesmo, de como... Do corpo... E de hierarquização. Contido. Isso, e de hierarquização.
E de hierarquização do corpo mesmo. Então, assim, para eu aprender, eu estou usando aqui o cérebro, o meu cognitivo desassociado do corpo, né? E a gente sabe Exato, que é a não tem dicotomia, né? desassociação. É o Isso. cérebro e o corpo, são coisas diferentes, né? Você Então, e a aprende com a gente, cabeça, com o cérebro, e o corpo tem que ficar lá, imóvel. né? E essa Não hierarquia, existe, né, Dani? na prática não existe isso, né? Nem para as crianças, nem para os adultos. Nem pra gente. Se a gente não consegue ficar muito tempo sentado aqui, imagina as crianças. E a gente ouve muitas pessoas falarem disso. Mas a gente não ouve as pessoas levarem isso para esse lado político mesmo, né? Para esse lado do corpo político e da poética. E a gente tem que pensar em tudo isso. Então, toda essa desigualdade, às vezes, a gente divide muito, né? O cara que tem dinheiro consegue ter uma educação de mais qualidade. Muitas vezes também não, gente, porque depende muito de uma questão aí de concepção mesmo de educação, né? Que pode estar tanto na periferia quanto numa elite, né? Então a gente tem que pensar tudo isso de uma forma mesmo plural e essas narrativas brincantes, como que elas estão acontecendo e como elas vão acontecer também, né, daqui a um tempo, e deixar as crianças brincarem, né, gente? A gente, como adulto, tem que permitir que as crianças, porque elas vão dar um jeito de brincar, essa é a resistência das crianças, é o brincar, né? Não tem... É isso que eu ia puxar da pergunta da Lu. É tipo, o que a gente faz com isso? Eu acho que a criança por si só, ela já é resistência. Ela vai quebrar a regra. Ela tá lá para ser rebelde, mas no sentido de subversiva. ela vai ser rebelde porque ela vai tentar fazer outras coisas. Ela vai tentar puxar esses... Eu não estou falando isso de uma forma ruim, né? Ela vai tentar se libertar para digamos assim, usar plenamente suas faculdades corpóreas. Perfeito. Né? Ótimo. Então, se a gente tenta restringir isso, esse contato, esse movimento, que é o que historicamente a escola tem feito com as crianças, então, não, criança senta. Hoje a gente já tem umas visões diferentes já de educação da infância. Eu acho que é por esse lado que a gente tem que seguir. Qual que é a tua concepção? Qual que é a concepção na tua escola? Tá voltado com o que está de novo na ciência? Porque a educação, assim como a biologia, a neurociência, qualquer outra ciência que não é uma ciência humana, todas as ciências humanas, elas estão aí se atualizando. Então, eu creio que a gente tem que sempre procurar o que tem de atualizado de concepção de infância e de educação para a primeira infância, que é o nosso caso aí. E essa questão. E se atualizar nisso, ir atrás disso. Uma observação. Porque é aí que a nossa prática vai dar conta, de alguma forma, ou tentar dar uma conta melhor da necessidade da criança. Sim. Dessa necessidade de pleno uso das suas faculdades, que a priori parece ser uma coisa muito revolucionária. Nossa, imagina deixar as crianças fazer o que elas quiserem com o corpo delas, ou irem atrás dos seus interesses. Imagina, porque o professor que eu faço o quê? Né? Mas eu que tenho que dar deixa de colonizar as crianças. Exato. O que eu tenho que dar? O que você faz? Deixar de colonizar as crianças. Mas deixar de colonizar, Dani e Mari, deixar de colonizar afeta um ponto muito importante no imaginário, né? Usando a tua palavra, do que é ser professor, que é a autoridade. Quando eu não controlo, eu coloco em xeque a minha autoridade.
Mas aí a gente tem um outro problema sociológico aí para pensar a questão da autoridade. Eu não vou desviar para isso agora, para a gente não perder a questão do brincar. Mas é aí que a gente entra, que a gente tem que repensar o nosso papel como professor. Sim, qual que é o papel? Depois isso também vale uma outra live. Que coisa, né, Dani? Na concepção, a gente, hoje o que a gente tem de mais novo aí na ciência da educação é a gente realmente repensar esse papel como professor, como alguém que detém um conhecimento e passa para o outro. E entender... Vai muito além disso. A Dani fala muito isso, eu acho bacana, porque é uma frase curta e pontual, assim. Tipo, o nosso papel mudou na história, e já faz tempo. Né? Falta esse é tema de várias brigas minhas na função, na gente. Nossa função social dentro da escola, né, como professor, como e cientista da educação, eu gosto de falar isso, gente, porque a gente tem que sair, tem muitos professores ainda no senso comum, né? Para a gente conseguir fazer, entender tudo isso que a gente está conversando aqui, a gente precisa de formação, cada vez mais formação, e formação de qualidade, para uma coisa é você ter acesso, outra coisa é você ter acesso e de qualidade, né? Porque você pode estar tendo uma formação aí também capenga, que não, né? E aí a gente tem uma formação que vai só reproduzir tudo isso, né? Que a gente está conversando. Rapidinho, que eu queria ter comentado na Dani, e você chegou no mesmo ponto. Assim, não tem que ter formação de qualidade, e a gente tem que saber o que fazer com essa formação de qualidade. Isso não pode ser um acumulado de certificados para a gente conseguir pontuação ali no final do ano para poder fazer uma escolha melhor ou não lá da atribuição. Mas isso tem que começar a ir formando mesmo um repertório, um estofo crítico. Porque, voltando às questões mercadológicas, né? A gente tem muita coisa no mercado sendo produzida e sendo oferecida. E, de diferentes preços. E tem coisa muito boa que é barato e coisa muito mequetrefe que é muito caro. Então, assim, a gente precisa ter esse estofo, né, esse repertório crítico para a gente parar diante de um produto, de uma formação, de um livro e falar, isso pode dialogar, isso pode me trazer mais experiências positivas. Então, é importante a gente olhar para o mundo que está ali e utilizar essas referências anteriores. A gente não pode parar no tempo e achar que as práticas que a tia Loló fazia são as únicas possíveis para a gente realizar. A gente precisa se atualizar e atualizar de forma crítica, de forma como a gente sempre diz, né, menina? Essa questão de parar de valorizar o que é trabalho é papel. Trabalho bem feito é igual a papel, dado. Nós somos igual criança sentada quieta, né? Exatamente. Então, nós somos produtores de conhecimento, né? Assim, a gente tem que valorizar o que a gente produz e usar isso para pensar o que chega na gente. A gente não pode ficar refém do que, saiu em tal lugar, o pensador pop da galáxia que está em todos os jornais toda semana está falando, é o que tem que ser. Não, e outra coisa, Lu. Mas a gente precisa pensar sobre esse sentido. Exato, esse é o seu grande ponto. Eu acho que de muito do que a gente fala, do que a gente faz e do que a gente pretende fazer como página de divulgação aqui. Tem isso, tem várias coisas, tem várias concepções. Como essas teorias e outras práticas de outros lugares que são consideradas, nossa, top de linha, como que eu posso trazer isso para minha realidade na escola pública? Né? De uma forma prática, como que eu posso fazer isso que aquela escola maravilhosa lá de 5 mil reais faz, só que eu faço com 30 crianças, faço com 60 crianças dentro de uma sala, entende? Vai ser igual? Vai ser o que eu posso fazer e o que eu posso adaptar aquilo à minha realidade, né? Então, enquanto visão de mundo que eu quero. Visão de infância que eu tenho. Aí, para isso, que a gente vai ali para o fenômeno da coisa, né? A gente pensar na formação e nos professores
que isso vai reverberar nas crianças, né? Porque eu penso muito nisso, porque é assim que vai reverberar nas crianças, né? Então, a gente tem que pensar nesse corpo professor, e a gente tem que pensar nesse imaginário professor, né? Então, assim, além do papel, da gente saber qual é o nosso papel, e para isso você tem que ter um conhecimento, você tem que ter formação, e essas trocas todas aqui que a gente está tendo, né? Eu acredito, eu vejo muita, pelo menos é o que chega para mim, né? Assim, as pessoas, muitos professores ficam muito ainda num senso comum, não se reconhecem como, né, cientistas, com que a educação também estão ali presas àquele mito, aquela crença mais maternal da pedagogia, né? Então, uma primeira coisa, e aí não se valorizando, né, e não dizendo, olha, nós somos profissionais da educação e nós nos posicionamos assim, assim, assado, nós, né, você tem que ter repertório, você tem que ter conhecimento para isso. Então, eu sou uma super defensora de cada vez mais formação e tocar nesse assunto, porque as pessoas fazem formação, mas às vezes a formação não tem sentido, né? E assim, é igual para criança. O professor, ele tem que ver sentido naquilo para ele, né? Então, assim, às vezes você é um acúmulo de informações sem sentido para você, para sua realidade, né? Que não vão se conectar. Então, a gente enxergando isso aqui no Poéticas, e quando a gente fala dessa coisa política, a gente acha que é isso que conecta, né? É você ouvir e escutar o outro, né? Nessa esfera mesmo do sentir, né? O que você está sentindo. Então, assim, a dificuldade eu até, vou fazer uma hipótese aqui, eu até tive acesso à formação, mas eu não sei como fazer isso na prática. E eu não sei como fazer isso na prática porque eu tenho um corpo que foi limitado, né? Que foi limitado e o meu imaginário, na verdade, eu acho que até o Paulo Freire fala muito isso no sentido, né, da gente aproximar esse discurso da prática cada vez mais, né? E essa nossa crítica aí a essas pedagogias também elitistas que muitas vezes estão num discurso, mas é uma prática para vender, né? A gente sabe disso porque a gente está na prática realmente, né? E em condições diversas, né, dentro dessa prática. Então, eu acho que falta um pouco, e a gente acredita que a arte pode ter um papel muito primordial aí como linguagem mesmo, né? Essa questão de uma certa liberdade de criação. E para você criar, você tem que ter repertório, né? E assim, liberdade de criação, olha como isso é complexo, né? Você quebrar paradigmas e crenças de que você tem liberdade é uma coisa, né? Você acessar essa liberdade é uma coisa, você acessar a sua imaginação criadora é outra. Então, assim, é um caminho que muitas pedagogias e muitas formações não acessam, né? Porque a gente fica só num acúmulo de informações e de conceitos desenvolvimentistas, mas não vai no fenômeno da coisa, de como é feito esse link aí, né? Para as aprendizagens mesmo, e para esse desenvolvimento. E aí é que a gente fala do envolvimento. O segredo está em como a gente vai se envolver nesse processo, né? Eu acho que isso é uma coisa muito, essa palavra liberdade criativa é uma coisa que eu sempre busquei muito. Quando a gente está na escola, as professoras às vezes pedem permissão para tudo, né? Eu posso fazer tal coisa, eu posso usar tal espaço, né? Como se dentro desse planejamento elas não fossem autorizadas também. E muitas vezes é uma crença porque elas podem, sempre puderam, né? E aí como fazer isso tem a ver com formação, tem a ver com a liberdade desse corpo, tem a ver com esse imaginário, com essas crenças. Então, assim, é muito difícil furar as bolhas, né? E é muito difícil acessar tudo isso, mas eu acho que um caminho é esse aqui que a gente está fazendo, né? Eu acho relevante. Isso vai reverberar nas crianças, com certeza. Exato, eu mostrar acho que você trazer... o que é possível. A gente faz esse nosso trabalho de formiguinha de mostrar que outras coisas são possíveis. Deixa eu só
encaminhar aqui, meninas, porque a gente já está indo para 1 hora, um pouquinho mais de 1 hora, né? Do tempo que começou, não do tempo que foi programado, né? Do tempo que foi programado já passou bem mais de 1 hora. Mas só para a gente pegar um gancho nessa questão da liberdade, para pensar a questão do brincar na escola, né? Em tempos de pandemia, ou fora da escola, mas tendo a pandemia como pano de fundo, né? Como lugar de encontro de todos os seres hoje no planeta, né? Então, assim, a liberdade, talvez, possa trazer muitas respostas. E como construir uma noção de liberdade quando a gente está cerceada, né? Cerceados pelos protocolos sanitários que nos afastam. Então, na escola, quanto em casa, a gente precisa ter confiança. Eu acho que confiança é a palavra que caminha de mão dada com liberdade. Porque quando a gente e essa questão, desculpa te interromper, mas é para fazer já o link aí com você. E essa questão da confiança, né, tem muito a ver com a autoestima. Com a nossa autoestima identitária mesmo, enquanto pessoa, enquanto criança, enquanto mulher, enquanto professor, né? Então, é só para fazer esse link, né? Então, eu acho que essa revisitação da nossa história e dessas crenças aí, olhando para... tem esse papel, né? Esse papel eu acho que o resgate é esse, na verdade, né? Não é uma coisa ensinada, é uma coisa experienciada por uma busca que tem que ser pessoal e que a gente pode provocar, né? Só te complementando. Não, perfeito. E essa confiança, ela precisa, né? Ela tem que estar amparada em alguma coisa. E a autoestima do professor, ela é fundamental para saber que se eu possibilitar que as crianças brinquem, eu não estou perdendo a minha autoridade. Obviamente que eu não estou dizendo que para a gente não respeitar os protocolos de segurança, não é nada disso que está sendo dito aqui. O que a gente está querendo dizer aqui no Poéticas é que a gente precisa estar com as crianças inteiramente, para além da loucura do currículo, que ele vai ser cumprido, né? Nós somos treinados para fazer o currículo ser cumprido, mas quando o brincar, que é a essência do movimento político da criança na vida, a gente só vai conseguir reestruturar essa dimensão para nós e para eles se a gente confiar na potência dialógica das crianças. Traduzindo tudo isso, se a gente não parar real e olhar para as crianças e ver quais são os movimentos delas dentro das limitações sanitárias, a gente não vai conseguir ter essa resposta. Porque as crianças sempre fizeram o que a Dani falou, sempre resistiram. O lúdico é um movimento de resistência. O lúdico é ser resistência. Então, se a gente não parar para observar, a gente não vai ter respostas. É junto com as crianças que a gente vai tendo essas respostas. Uma outra provocação que eu gostaria de desenvolver disso é pensar esse brincar para além da educação infantil, porque parece que encerrou a educação infantil, a gente vai para o fundamental, essa dimensão lúdica, ela desaparece. Mas o quanto as crianças que estão em aula online têm se mobilizado, né, resistido a criar movimentos de encontro para além das aulas online, também de forma online, mas para que continue esse movimento poético de trocas entre eles. E aí propõe jogos online, mas são movimentos que nascem da vontade do encontro político dessas comunidades infantis. Então a gente precisa estar muito atento a isso. E atento como um adulto disponível, um adulto que possibilita o acesso ao equipamento, que facilite e higienize o brinquedo para a troca entre aqueles dois ali que estão vivenciando uma brincadeira. Luciana, mas você deve dar aula então numa escola que tem 2 crianças por sala, porque aqui na minha escola tem 30. Sim. A gente tem que aprender essa matemática dos números gigantescos da escola pública
e ouvir e conhecer o nome e a história de cada uma das nossas crianças. Porque, como diriam os racionais, a periferia não é estatística. A periferia é nome e sobrenome. E quando a gente conhece o nome e sobrenome das nossas crianças, a gente sabe a criança que tem uma avó no Nordeste e que essa criança tem uma história lindíssima para contar para aquela que tem uma avó no Sul e que jamais conheceria essa história. Então, essas costuras, essas possibilidades, esses trânsitos nas margens é o nosso papel. E o lugar hoje da gente pensar o brincar em tempos de pandemia, em casa ou na escola, é quanto um adulto participante, um adulto que está disponível a compartilhar o sensível, ao sensível dessa criança, não só o sensível da autoridade. Né? Então, a gente, como professora, é ponte. Né? Voltando ao papel do que o professor faz. O que o professor faz além de ensinar coisas, conteúdos? Isso é uma visão passada já, gente. A gente é ajudante de conexão. A gente faz ponte, a gente observa. E essa liberdade que a gente vai criando aí, criativa, faz com que a gente não fique preso a essas crenças, né? Então, por exemplo, mas eu dava 4 horas de aula para as crianças e agora no online eu vou deixar 4 horas a criança sentada. Primeiro que ela não vai ficar, né? Então, nem assim, a gente fica. Né? Então, assim, olha, mas eu estou quebrando uma regra, eu vou ser punida. Então, esses medos de controle, né? Quando a gente tem mais confiança, mais conhecimento, a gente vai conseguindo ressignificar tudo isso também e sendo mais sensível, porque as crianças vão dando as respostas, né, do que dá para fazer e do que não dá para fazer nesse momento. Então, acho que é isso. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, eu tenho uma poesia para ler aqui no final, para vocês. Bem, eu me sinto contemplada pela... Eu estou aqui com uma participação especial já adentrando, uma mão aparecendo. Eu me sinto contemplada, como sempre, nas falas de vocês. Vocês são uma parte de mim que está fora de mim, está fora do meu corpo. Então, eu fico muito feliz com o nosso encontro e com as possibilidades de trocas. Assim, a gente sai mais nutrida, mais fortalecida para enfrentar as dificuldades que não são só governamentais, são dificuldades das parcerias, dos coletivos, enfim, do movimento político que é a escola. Né? Então, muito obrigada, meninas, por esse encontro. Obrigada a todos que tiveram paciência, esperaram aí as nossas questões técnicas e que acompanharam a gente aqui Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Teremos próxima. E vamos fazer o merchan, né? A Dani a Mari faz a parte política, eu faço o merchan. Curta, compartilhe, mostre os coleguinhas, marca o coraçãozinho, valorize o nosso trabalho, né? Então, eu espero aí que vocês comecem a seguir a nossa página, nosso perfil, acompanhem nossas produções, as nossas ideias e somem com a gente. Exatamente. Sim. E eu ia falar, né, a ideia da página também, do Instagram, a gente faz um merchandising mais humanista, né, assim. A ideia da página também é mexer com esse nosso imaginário. Então, quando a gente faz a curadoria ali, a gente monta algum card, alguma coisa para vocês, ou faz uma narrativa, um texto, a gente já está querendo dar umas provocadas, assim, né? No sentido de ir mexendo com esse imaginário aí e a gente ressignificando coisas, encontrando sentidos nas coisas. Muita coisa decolonial vai aparecer, né? Então, assim, nos detalhes que a gente vai fazendo isso, né? Quando a gente a poética tem a ver com as escolhas que a gente faz, né? A ética tem a ver com as escolhas que a gente faz. Então, dizer para vocês que tudo que a gente está postando, que a gente está pondo ali na página, que a gente está fazendo, é uma escolha poética mesmo, é uma narrativa que vocês
que não está sendo colocada só no dia, como uma coisa marqueteira, né? Faz parte de uma narrativa. Se você pegar lá das primeiras postagens à última, está te contando uma história ali, e o processo que a gente está vivendo aqui dentro do Poéticas, pesquisando, né, e construindo tudo isso, e estudando, e a gente espera aí trocar com vocês dessa forma, né? Tem até uma pergunta que fala sobre não mercantilizar o ensino, né? O ensinar e trocar ensinamentos. Eu acho que é isso que a gente está tentando fazer, na verdade, né? É um bispo. Né? A gente está tentando não mercantilizar, né? Embora a gente saiba que a gente precisa viver, né? E nós todos aqui somos assalariados, mas quando quando a gente tem esse olhar poético, mais ético para as coisas e mais políticos, a gente entende que a gente está fugindo dessa coisa massificada mesmo, né? Que acontece com a educação, que acontece com o ensino também, com o ensinar, e a gente vai trocando esses ensinamentos aqui mesmo, tá? Eu vou terminar com uma poesia aqui, até para a gente entender que as poéticas, elas não são só poéticas parnasianas e românticas, né? Elas estão aí em todas as margens, estão transitando em todos os lugares. E, na verdade, para dar uma provocada nas associações aí desse imaginário, né? É uma proposição mesmo, porque a poesia ela não tem ligação direta com o que a gente está falando aqui, mas ela tem total relação. Então, eu não vou recitar porque eu não sei de cor, eu vou ler aqui para vocês e aí a gente vai encerrar, tá bom? Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz da minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz da minha mãe ecoou baixinho, revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje e o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida-liberdade. Conceição Evaristo. Certo? Incrível. Depois eu vou pôr essa poesia lá na página para vocês reverem, tá? E façam as suas associações aí, livres. Tá bom? E a gente vai encerrar aqui. Foi um prazer, meninas. Prazer, muito bom estar com vocês. Obrigada a todo mundo que está aí acompanhando. Aqui. Se tiver mais perguntas que a gente não conseguiu vir aqui, a gente vai respondendo também depois lá no chat. Tá bom? Manda pra gente. E mesmo a gente vai tentar deixar gravado, né? Se a gente não perder o vídeo. Vamos ver se eu consigo. Bem lembrado. Quem abriu o vídeo, por favor, salve, porque aí a gente tem como deixar aí disponível para quem não conseguiu ver ao vivo, né? E aí a gente vai respondendo aos poucos, tá bom? Então é isso. Beijos, pessoas. Então, quem abriu Até aí, a salve. Tá bom. Eu não sei. Tchau, meninas.